cartas, nós temos declaração de fé. É um culto extraordinário hoje e nós vamos adorar o Senhor com a entrada de novos membros e com esta assembleia que nós vamos fazer durante o culto que o pastor Carlos irá dirigir esta assembleia. Meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus, né? Quem está aqui no templo, se levantar e vamos orar junto, agradecendo a Deus pelo privilégio, porque hoje realmente é um privilégio nosso poder estarmos cultuando a Deus, adorando a Deus. Muitos gostariam de estar presentes ou em casa cultuando a Deus e não tem esse privilégio. E você tem, então nós temos e vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Nós estamos aqui único e exclusivamente para prestar culto a Ti, para Te adorar, para Te exaltar. Somos gratos a Ti, Senhor, e por isso este culto também é um culto de gratidão, Senhor. Mas estamos aqui também para suplicar, para clamar, ó Deus, para nos prostrarmos aos Teus pés, crendo, Senhor, piamente na Tua graça, na Tua misericórdia, que está sobre nós todos os dias, Senhor. Por isso te entregamos, ó Deus, cada um dos Teus servos que estão nos seus lares participando deste culto. Derrama a bênção sobre estes lares, em nome de Jesus, e que nada venha impedir, Senhor, a concentração destes Teus servos que estão em casa Te adorando, participando deste culto a Ti, Senhor. Da mesma forma te clamamos, Senhor, abençoe os adoradores que aqui estão no templo, Senhor, que os seus corações estejam atentos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, a partir de agora, desta oração, das canções, da adoração, do louvor, a tudo que vai acontecer neste lugar, que o Teu povo, ó Deus, seja influenciado pelo Teu Espírito Santo. Te clamo também, Senhor, em nome de Jesus, pelos nossos músicos, Senhor, pela equipe de louvor. Derrama sobre eles a Tua unção, Senhor, porção dobrada da Tua unção, em nome de Jesus, que eles sejam, ó Deus, os Teus instrumentos vivos, Senhor, para tocar nos corações, para preparar os corações para a Tua mensagem, Senhor, que o povo vai receber esta noite. Então, ó Deus, que Tu flua, Senhor Deus, com Teu Espírito, através dos instrumentos musicais, através dos adoradores que aqui estão aptos e preparados para cumprir a sua missão. Abençoe, Senhor Deus, a equipe de multimídia, abençoe, Senhor Deus, a equipe de som também, nosso amado Levi e toda a equipe, Senhor. Nós Te adoramos, convictos de que Tu não está apenas ouvindo a nossa oração, mas está atendendo a nossa oração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Vamos acompanhar a leitura bíblica. De pé, vai aparecer na tela e na sua casa também. Nós vamos ler Salmos 16, 11 e 30, Romanos 8, 38, 39 e Salmos 146. Mas antes, eu quero dizer que na presença do Senhor, há plenitude de alegria, consolo, exortação e amor. Portanto, exaltemos esse nome que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Amém? Vamos ler juntos. Louvor, me ajude também na leitura, todos juntos. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. A Tua mão direita há delícias perpetuamente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Nada pode calar um adorador.
formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode calar a voz de um adorador. Eu quero dar boa noite a nossos irmãos que estão em casa: Elizabeth Barros, Odete Silvia, Sônia, Maria Luísa de Souza, irmã Lúcia Baixo, Neuzi Camargo. Deus te abençoe. Vamos orar por você hoje. Foi ao médico,
Ribeiro, Beto Silva, Osvaldo Melo, Ivone Almeida, pastor Paulo Barros, Enoque, querido Enoque, Marcelina Santos, Elizabeth, são muitos irmãos participando do culto e adorando a Deus. E nós vamos, vocês podem sentar, amados, nós vamos agora fazer um momento de oração, de intercessão, de clamor pela sua vida, pela vida daquele que você sabe que precisa de uma intercessão, do clamor. Ou é você, ou você pode representar alguém que veio na sua mente e que você sabe que está precisando do clamor. Se você deseja aproveitar esse momento e clamar pela sua causa, você vai ficar de pé. E em casa, você também da mesma forma. Esse é o momento de nós como igreja estarmos em comunhão, em assembleia, reunidos para clamar ao Senhor pela tua causa. Nós juntos vamos levantar agora um clamor. Deus sabe qual é a sua motivação para orar. Se você não tem nenhuma causa específica hoje para levantar um clamor, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de você como instrumento de Deus para clamar por ele ou por ela, por enfermidade, por trabalho, por salvação. E da mesma forma, se você lembrou de alguém, se o Espírito Santo colocou em seu coração o nome de alguém, você vai clamar por esta pessoa, se colocando de pé. Quem está aqui, eu não me lembro o nome, Simone vai me ajudar. Qual é o nome daquela menina que nós estamos orando, Simone? Natália. Natália é uma menininha da escola de Simone, menina novinha, deve ter 10, 11 anos. E ela está passando, a família está passando por um momento muito difícil. Uma enfermidade gravíssima, que precisa do nosso clamor. A classe Boas-Vindas tem intercedido pela Natália. E eu vou também clamar, levantar oração e clamor pela vida da Natália. Não a conheço pessoalmente. Você vê o que é o cristianismo. Eu não conheço a Natália, e nem você. Mas o Espírito Santo vai te usar essa noite para você clamar também por Natália e por aquele nome que Deus está levantando em seu coração. Vamos clamar? Deus, nós confiamos tanto em Ti, Senhor. Nós temos visto, ó Deus, ao longo dos anos que estamos contigo, tantos milagres, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, Senhor, mas nós temos sentido todos os dias, Senhor, a Tua infinita graça sobre cada um de nós. Tu tem, ó Deus, nos abençoado, feito favor ao Teu povo, mesmo sem nós merecermos. Ó Deus, nós confiamos na Tua misericórdia. Então, ó Deus, nós estamos aqui esta noite confiante em Ti, confiante no Teu amor. É por isso que nos prostramos, estamos com o coração contrito, prostrados, ó Deus, aos Teus pés, Senhor, confiando que Tu não está apenas, ó Deus, ouvindo nossa voz, mas está interessado em derramar os Seus milagres sobre nossos pedidos. Senhor, a Tua igreja está de pé, tanto aqui no templo, quanto em casa. Estamos clamando a Ti neste momento pelos nossos desejos, pelas nossas aflições, pelas nossas tristezas, pelas angústias, pelos medos, pela escassez, pela perda. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, ouve o clamor do Teu povo neste instante. Cada um, Senhor, com seu particular, mas estamos juntos, como igreja, confiando em Ti, Senhor. Te clamo, Senhor Deus, para nossa querida irmã, a Natália, que já passou pelo procedimento cirúrgico, já está em casa se recuperando. Hoje eu pude ouvir a sua voz, Senhor. Ó Deus, como é bom sentir a Tua mão poderosa. Te clamamos, Senhor Deus, pela recuperação da Tua serva. Mas eu falo o nome da Tua serva Natália, representando todos os Teus servos, Senhor, em todos os lugares. Tem misericórdia e abençoe-os, Senhor, nos tratamentos médicos que eles estão passando. Abençoe aliviando as suas dores, Senhor. Abençoe colocando profissionais, Senhor Deus, guiados por Ti, em nome de Jesus,
para que quando esses profissionais olharem os teus servos, ó Deus, ali não veja qualquer um, mas veja a menina dos teus olhos, Senhor. Que teu servo não seja mais um número que entra no consultório, mas seja a menina dos teus olhos, e o teu Espírito Santo entre, Senhor Deus, na mente e coração destes especialistas, Senhor, e fale ao coração deles. Use esses especialistas para a tua honra e tua glória, Senhor, para que o tratamento de cada um dos teus servos seja um tratamento, Senhor, abençoado por ti, Senhor. Abençoe a mão dos médicos, dos cirurgiões, Senhor, dos especialistas. Abre a mente de cada um deles, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos por aqueles que estão tomando medicamentos fortes, Senhor. Te clamamos em nome de Jesus. Retira, Senhor, ó Deus, toda a contraindicação destes medicamentos, e só fique nestes medicamentos o milagre, Senhor Deus, o milagre da cura e da restauração. Abençoe cada organismo, Senhor, que está recebendo estes medicamentos. Abençoe de tal forma que as contraindicações não venham a fazer efeito nos teus servos, Senhor. Ouvi essa semana testemunho, Senhor, que tua serva está tomando os medicamentos e orando, clamando, e ó Deus, tem sido uma bênção. As contraindicações não têm atingido a tua serva, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tome teus servos que estão desempregados, teus servos que ainda têm familiares, Senhor, que não te encontraram. Entra com a tua providência nesses lares, trazendo emprego, Senhor, trazendo em nome de Jesus a salvação nessas casas e nesses lares. Ouve e atende, Senhor, as orações do teu povo. É o que nós te clamamos, sim, crendo que tu és soberano sobre todas as coisas, e por isso sabemos que a tua vontade é perfeita e agradável, Senhor, e nós nos submetemos a ela. Te louvamos e te agradecemos em paz, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus seja louvado. Poderem sentar. Queria chamar o pastor Carlos Elias para ele iniciar uma outra parte muito importante deste culto, em nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Os irmãos com a máscara é mais difícil falar, não é? A gente dá uma boa noite mais discreta. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu quero informar os irmãos que os irmãos verão o pastor andando com um desconforto aparente, não é? Não estou realmente 100%. Hoje eu não tive como nem realizar a agenda do dia. Minha coluna prendeu aí, eu estou tentando andar, não é? Mexe um pouquinho. Hora sentado, o desconforto aumenta, a hora andando, o desconforto aumenta, deitado, o desconforto aumenta. Prometo aos irmãos que irei ao médico, vou ver o que está acontecendo. Alguma coisa hoje não funcionou bem, e o pastor está aí apresentando a desconformidade para andar. A minha agenda de hoje foi passada para amanhã, e nós vamos estar regulando aí esse acompanhamento ao longo do dia de amanhã. Deus abençoe o seu pastor. Orem por nós para a gente poder ter saúde, né? Eu falo que a coluna é o equilíbrio, né? E quando falha a coluna, tudo falha. Eu vim agora de carro, quando passou no buraco, eu disse, vi estrelas. Eu digo, alguma coisa não está 100%, mas Deus há de mostrar o caminho que nós devemos também trilhar. Comunico isso, porque sei que posso contar com as orações da igreja e com o apoio dos queridos irmãos sobre a saúde também do seu pastor, né? Que até então, graças a Deus, tem se mostrado muito boa até então para vencer esse tempo tão difícil que estamos enfrentando. Como foi noticiado já desde domingo passado e publicado no boletim dominical da igreja, nós convocamos a igreja para uma assembleia para a movimentação de membros, não é? Colocamos no boletim domingo passado, todos os irmãos tomaram ciência no culto da manhã e no culto da noite da convocação, e seu pastor fez a convocação ao vivo aqui no culto da noite, verbalmente, elencando. E também os irmãos foram convidados, né? Receberam telefonemas, não é? WhatsApp para estar. A igreja está com um quórum muito bom. Eu creio que das quartas-feiras do ano é a melhor quarta-feira de todos os tempos, né? Eu nunca vi a igreja numa quarta-feira tão cheia como está hoje, não é? Não houve, desde março, quando esse templo foi fechado, uma quarta-feira tão boa. Aliás, alguns domingos não temos culto assim como estamos aqui hoje.
Então eu estou certo de que temos um quórum qualificado. Eu pergunto só para registro, o nosso estatuto determina que uma assembleia para a movimentação de membros é feita na presença de qualquer número de membros, tratando-se de um expediente espiritual. Eu pergunto quantos são membros da igreja e vão compor esta assembleia para a movimentação de membros, membros da igreja presentes, e vão compor essa assembleia. Levante a mão, só para a gente identificar. Com o quórum amplamente qualificado, talvez uma das nossas maiores assembleias, eu quero registrar que estamos em assembleia para a movimentação de membros. Quero chamar o secretário da igreja, irmão João Marcos, que assuma comigo aqui esta pauta. Vou pedir à equipe de projeção, se pudermos agora iluminar melhor o santuário, né, vai ajudar neste momento. Essas luzes que a gente apaga para facilitar o retorno dos telões, elas podem ser dispensadas agora para que os irmãos possam participar e haver entre nós e os irmãos uma interação melhor. Nós vamos iluminar melhor o santuário para este momento em que estamos em assembleia. João Marcos vai ficar aqui mesmo, né, João? Deste lado, eu vou ficar aqui, e nós vamos então proceder o nosso expediente. O expediente constará de carta de transferências, são as solicitações, irmãos, que vieram pedir a sua transferência para a nossa igreja. Nós vamos ter entradas, nós vamos registrar os irmãos que estão chegando de outras igrejas como membros, através das cartas que nós já solicitamos e hoje já recebemos. Faremos a recepção de membros por declaração de fé. O que é isto? Membros que foram batizados em outra denominação, mas que após, no mínimo 6 anos de experiência cristã em nossa igreja, da aceitação, da declaração doutrinária de nossa igreja, e da firme declaração de que seu batismo e com a comprovação disso, de que o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nas águas da imersão, nós vamos receber esses irmãos sem passar por um novo batismo, ou seja, apenas declarando que aceitam as nossas doutrinas e declaram sua fé em Cristo Jesus. Faremos a saída de irmãos que pediram transferência para outras igrejas de mesma fé e ordem, e vamos desligar irmãos que pediram o seu desligamento por se considerarem não terem condições neste momento de fazerem parte do hall de membros, motivos particulares. Nós temos que atender o pedido desses irmãos que já se desligaram quando enviaram suas cartas, e vamos também desligar aqueles que neste período faleceram, não é? Nós estamos sem assembleia desde janeiro, então tivemos alguns óbitos de membros da igreja. Nós vamos registrar o seu falecimento e proceder ao desligamento do hall de membros da igreja local. Certamente os irmãos sabem que esses irmãos, com certeza, não é, estão na eternidade com o Senhor, e essa é a nossa alegria e conforto. Se for só isso, João, nós vamos então chamar nominalmente os irmãos que farão carta de transferência, solicitação, é isso? Enquanto o João chamar, eu vou pedir aos irmãos que venham vindo, eu vou pedir, João, se pudermos fazer, são muitos, vamos fazer de 5 em 5, para não aglomerar aqui na frente, tá bom? Eu vou pedir aos irmãos os 5 irmãos que forem chamados, vão se posicionar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, dando pelo menos um braço de distância do irmão que está do lado, e não retirando a sua máscara, para não causar ao irmão desconforto, tá bom? Ficando aqui no primeiro degrau. Eu vou sinalizar aos irmãos, vamos de 5 em 5. Bom, boa noite, igreja. Irmã Sônia Rosendo Pinho, Marcelo Verlane Salsa de Souza, Irleide Souza Cruz Salsa, Natan Conceição dos Santos e Raquel de Souza Lima dos Santos. Esses 5 irmãos devem estar aqui. Podem vir aqui por gentileza, aqui no primeiro degrau aqui em cima. Um dos irmãos é o terceiro, ficando a irmã Sônia aqui, o irmão fica um pouquinho para cá, dando pelo menos um braço de distância, não é? Isso, aqui. Sim. Ok, o senhor vai representar a sua esposa. Muito obrigado. Pode chegar para cá, a família pode ficar junto, não há nenhum problema, tá bom? As famílias que estão na mesma casa, nós estamos entendendo que eles já estão aí convivendo juntos, não é? Então, dos 5 aqui, nós estamos faltando a irmã Irisleide, que é no caso sua esposa, é isso, irmão? Ela não podendo estar, o marido é suficiente para representar, tá? Irmão, são esses 5 irmãos, eu vou chamar pelo nome, os irmãos se identificam para a igreja saber quem são os irmãos, né? Irmã Sônia Rosendo, está lá na ponta, né? Irmão Marcelo Verlane Souza e a sua esposa, que não pôde estar, não é? Está trabalhando? Está acidentado em casa, né? Não está podendo vir porque está acidentado, e ele pede que seja a representação dela. Isso é amplamente permitido, os irmãos votarão o pedido de sua carta, se desejarem. O irmão Natan e irmã Raquel, isso mesmo?
estão aqui. Irmãos, queridos irmãos nossos, já estão conosco há bastante tempo, estão pedindo carta da Igreja Batista João Wesley, PIB de Cosmos, PIB de Cosmos e PIB de Bangu. Proposta da comissão é que sejam aceitos. Apoio? Proposto apoiado. Os favoráveis queiram levantar as mãos confirmando a aceitação. Pode baixar. Contrários pelo mesmo sinal. Se não há, vamos saudar aqueles que estão pedindo sua carta hoje para a nossa igreja. Vamos saudar juntos? Sejam em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar-se. A carta chegando, os irmãos serão membros da igreja, tá bom? Podem sentar-se. Muito obrigado. É simples e rápido assim. Vamos para o de 6 a 10. Vamos lá. Irmão Gilberto dos Santos Coelho, Igreja Central em Lagoinha. Irmã Rosana Gregório Coelho, também para a mesma igreja. Luiz Melo Antônio, Elane Pinheiro Melo e Raquel Pinheiro Melo estão indo para Igreja Batista Nova Betel, né? Estão pedindo carta para cá. É família, não é? Ok. Então temos aqui. Família pode ficar juntinho, não tem problema nenhum, né? Só pedimos que as famílias fiquem separadas, vindo de lares separados. Estão aqui então, vamos ouvir aqui Gilberto, Rosana e Luiz. Gilberto e Rosana, aqui, vocês, né? Estão vindo deixa eu ver aqui, Igreja Central da Lagoinha. Igreja Batista Central em Lagoinha. E do lado de cá estão quem? Luiz Melo, Elane e Raquel, de Nova Betel. É isso mesmo? Já há tempo suficiente conosco, conhecidos amplamente da nossa igreja. Proposta da comissão é que sejam recebidos pedindo a sua carta. Se houver proposta, faremos o pedido de carta desses irmãos. A proposta? Apoiado. A comissão já fez proposta e apoio. Os irmãos que favorecem o pedido de carta desses 5 irmãos que estão aqui, levante a mão confirmando. Pode abaixar. Contrários pelo mesmo sinal. Se não há, estenda a sua mão e abençoe esses novos 5 irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se. Quando a carta dos irmãos chegar, os irmãos serão notificados, tá bom? Hoje, por enquanto, votamos o pedido. De 11 a 15. Irmãos Paulo Sérgio de Oliveira, irmã Ellen Santos de Oliveira da Silva, Igreja Batista Manancial de Campo Grande. Irmão Emerson Frank de Matos, irmã Tâmara Santos Moreira de Matos e irmã Lívia Moreira de Matos. Vamos pedir carta para a Igreja Batista Parque São Basílio. Isso. Sim. Sim, o senhor está representando a esposa. Tá, a gente vai fazer o aviso aqui. Então vamos aqui. É de 11, né, João? É o Paulo Sérgio de Oliveira, da Igreja Batista Manancial. Eu assim me sinto assim constrangidíssimo, né? Porque irmão Paulo, para mim, nunca saiu daqui, né? Ele sempre esteve lá como membro, mas envolvidíssimo conosco aqui, na igreja, nas coisas. É a esposa, minha ovelha querida, irmã Hilda, né? Então, eu digo assim, está só documentando essas questões, né? É uma alegria tê-lo de volta para nós. Eu creio que eu estou até forçando os irmãos a votarem a favor, fazendo propaganda, né? Mas é um grande céu. E com ele a sua filha Elaine, Ellen Santos de Oliveira da Silva. Que Deus abençoe os irmãos que estão vindo da Igreja Batista Manancial. Daqui a pouquinho nós vamos votar. Estou apresentando os irmãos. Aqui está do lado de cá Emerson Frank Matos, e a sua esposa está representando a sua esposa Tâmara Santos Moreira. É isso mesmo? Ausente no momento. E Lívia, não é isso? É a Lívia. Lívia Moreira Matos. Irmãos, são esses os 5 irmãos que estão aí pedindo sua carta para a nossa igreja. Aqui do lado, já conhecidíssima essa família. Nossa, a irmã Hilda, que é a mãe e a esposa, é da igreja há muito tempo, irmão mesmo, né? Já foi muitos anos aqui e hoje retorna à casa de onde um dia saiu. E aqui a família vindo de São Basílio já conosco, servindo, né? Já identificados, totalmente reconhecidos pela nossa igreja. Proposta da comissão é que sejam aceitos. Apoio? Proposto e apoiado. Favoráveis a receber esses irmãos, com as mãos confirmando. Pode abaixar as mãos. A contrários? Se não há contrários, nós vamos saudar esses 5 novos membros com a saudação peculiar. Sejam bem-vindos. Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podem sentar-se. Queridos irmãos, assim que as cartas chegar, os irmãos estarão de fato conosco para a glória do Senhor. Vamos ver agora do 16 ao 20. Tá. Irmã Beatriz Alves Carraio Figueiredo, Igreja Batista Oásis. Felipe César Moraes Lima, PIB de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Evandro Pereira Franco, PIB de Prados Verdes. Marina Pereira Franco, PIB Jardim Nova Guaratiba. E irmã Lindalci Almeida da Silva,
PIB de Enseada das Garças. Bom, aqui por enquanto temos a Beatriz, não é isso? Da Igreja Batista Oásis, vindo para a nossa igreja, e o Felipe. Felipe está voltando, ele foi estudar no Sul e decidiu nesse momento retornar aí com a faculdade para cá, então pede sua carta de volta. Os outros não vejo aqui presentes, ok? Os outros não estão, então ficarão, a não ser que tenha alguma proposta justificada aqui de ausência. Se não há, ficarão aí sobre a mesa. Eles são participantes do Ministério Ímpar, são atuantes, mãe e filho. Acho que... Eu conheço bem o casal, eu sento aqui todo domingo naquele banco ali, ó, está vazio, mas eu não tenho justificativa da ausência, não é? Não sei se alguém quer propor a aceitação, eu como presidente não farei por uma questão de ética, não é? Agora, eu conheço a mãe e filho, queridos nossos, dirigem o louvor, cantam no Ministério Ímpar, fazem nossas lives aqui de vídeo, o jovem senta ali com sua mamãe naquele banco que está vazio hoje, mas não tendo ninguém para propor ou que tenha justificado a ausência, eu não posso fazer. Aí sim, o irmão pode fazer. E a irmã Dalci é uma senhora já de idade, quase 80 anos, ela é a mamãe do irmão Zete, aquele que trabalha aqui na área de tecnologia. Ela está com problema de saúde e não pôde vir. Ok, bom, vamos primeiro ao caso do Evandro e da Marina. Mãe e filha, Evandro é número 18 e Marina 19. Estão ausentes, o pastor, que dá bom testemunho, sabe, né, que nas quartas-feiras eles não podem vir, eu sou sabedor disso, eles são assíduos do domingo, e quando nos cultos semanais eles vêm no ímpar, que é o culto da semana que eles podem vir. A proposta, pastor, é que eles sejam aceitos, mesmo ausentes, considerando o conhecimento que têm, já o tempo que estão na igreja. Se houver apoio, eu vou colocar em votação. Há apoio na proposta? Quem apoia tem certeza que conhece, não é? Se está proposto e apoiado, então votando o 18 e o 19, só esses dois nomes, os irmãos devem votar a favor ou o contrário. Votando o contrário, os irmãos aguardarão a próxima sessão para que estejam presentes. Favoráveis à proposta, pastor, que seja aceito na ausência, por conhecimento e certeza de que desejam retornar à sua igreja, mãe e filha, Marina e Evandro, levante a mão confirmando a votação. Pode abaixar. Contrários? Se não há, foi aprovado por vontade do plenário. Vamos agora aos dois irmãos, a Beatriz, que está aqui, e ao Felipe, que está aqui, que na verdade para mim nunca saiu, Felipe. Era questão documental, né? Está voltando documentalmente. A proposta é que sejam aceitos tanto a Beatriz e o Felipe. Há apoio? Proposta apoiada. Favoráveis a receber a Beatriz à minha direita e ao Felipe à minha esquerda, levante a mão confirmando. Pode abaixar, contrários pelo mesmo sinal. Se não há, vamos dar o sejam bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se, que Deus abençoe. Vencemos essa etapa, serão muito bem-vindos à nossa igreja, ao nosso hall de membros. A irmã Lindalci é uma senhora de 80 anos, 78 anos, né? Eu estava aqui estimando, não estou com a ficha aqui. Ela, mamãe do Alexandre Zete, daqui da igreja há muitos anos, nosso técnico TI e tudo, e ela não pode vir, irmãos, por motivo de saúde. Eu não tenho aqui a carta, não tenho um pedido da família, mas entendo que ela deseja retornar para ser cuidada pela igreja que sempre cuidou dela, né? Neste momento, está pertinho da gente aqui e quer ser cuidada e acompanhada por nós, pelo pastor de visitação, né, que já conhece bem o quadro e também acompanha a família. Se alguém fizer a proposta, recebemos. Se não, só em algum momento que ela tenha saúde, possa vir à igreja e nós podemos fazer isso. Alguém quer propor o recebimento da irmã Lindalci? Eu quero fazer a proposta, eu liguei para ela essa semana e ela relatou exatamente isso. O desejo de estar presente, mas a saúde dela varia, né? Tem dias que ela está muito bem de saúde, tem dia que não pode. Hoje ela não pode estar aqui devido ao problema de saúde. Alguém quer apoiar a proposta? Recebendo a irmã Lindalci, proposta apoiada. Se os irmãos favorecem com proposta e apoio, não precisamos, acho que, discutir, a não ser que alguém peça a palavra, vamos votar. Os irmãos que recebem a irmã Lindalci, ela já é conhecida nossa aqui, muitos anos, quer voltar, essa igreja foi filha nossa, saiu para a plantação e volta para ser cuidada. Se os irmãos fazem a proposta e apoio, vamos votar. Favoráveis a essa proposta, levante a mão para pedir a carta de volta da nossa filha para a igreja de origem. Pode abaixar. Contrários? Se não há, está vencida a pauta, a irmã Lindalci será bem-vinda de volta ao hall de membros da primeira igreja batista de Campo Grande. Terminamos os 20, vamos agora ao número 1 de reconciliação, né? Isso. Carta de reconciliação e transferência. Irmã Lourdes Gonçalves Rodrigues da Silva, da Igreja Batista Jardim Juari. Isso, irmã Lourdes precisa, irmãos, pedir a reconciliação com carta, porque houve sim, de fato, pelo tempo de ausência lá um desligamento, né, e ela precisa então ser reconduzida ao hall de membros lá para depois ser transferida.
por isso ficou em separado. Mas nada há de obstáculo a esse pedido e nada há que impeça a igreja de fazê-lo, né? A nossa comissão já avaliou o caso, a irmã é membro assídua de nossa igreja, está debaixo de nossos cuidados e recomendamos o pedido de reconciliação com carta quando lá foi desligada por ausência. E ela trabalha também na recepção, ela Sim. apoia a gente na recepção. É nossa recepcionista já aqui da igreja, trabalha na nossa equipe do Ministério de Recepção e Integração. Proposta da comissão é que seja recebida com a reconciliação lá e a carta para a nossa igreja. Apoio? Apoiado. Proposto apoiado. Favoráveis a receber a irmã Lourdes, levante a mão, confirmando. Pode abaixar, contrários pelo mesmo sinal. Se não há, irmã Lourdes, seja bem-vinda. Vamos juntos? Seja, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Pode sentar-se. Assim que chegar a carta, a irmã será notificada. Vamos agora ouvir os irmãos que pediram carta na última sessão, e chegou agora, né? Isso. Aí os irmãos hoje são registrados como membros da igreja. Esses irmãos, a carta já chegou. Pediram lá na última assembleia do ano passado, acho que foi dezembro. Foi dezembro. E chega agora em agosto. Vamos ouvir aí a leitura. Setembro. Vamos lá. Amanda Santos Ramos, Igreja Batista Central de Campo Grande. Só Alexandre ficar Felipe... em pé, só ficar em pé. Oi? Precisa... Ah, tá. Esses irmãos, basta ficar em pé no lugar, Basta é ficar em apenas pé. para ser declarado como membro. Amanda, Alexander Felipe Machado, Igreja Batista da Amanda Posse pode em Campo sentar. Grande. Gabriela Duarte Cunha Machado. Mara Cristina Ferreira, PIB em Paciência. Edson Gonçalves Cabral, PIB em Santa Cruz. Ana Maria da Silva Colli, Igreja Batista da Farroupilha. Mário Jorge da Silva Santos, Igreja Batista do Jardim Juari. E a carta da irmã também já chegou. A irmã Lourdes Gonçalves Rodrigues da Silva, da Igreja Batista Jardim Juari. já foi pedido e já chegou, nesse intervalo aí. Já chegou. O irmão já tinha feito pedido. Irmã, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Muito rápido, O que aconteceu é que o tempo de comunicação foi tão grande pela pandemia, que a igreja quis afirmar já que a irmã já estava em condições. Então estão aí esses irmãos, né? São 8? São 8. Lá tá, parece 8 que, irmãos. 8 irmãos que estão aí sendo noticiados. A irmã Amanda, né, e o irmão que estão presentes, sejam muito bem-vindas. Lembrando que os irmãos, necessariamente que estão lidos aí, não precisavam estar presentes. É apenas uma declaração de que a partir do dia de hoje, dia 2, não é isso? 2 de setembro de 2020, esses queridos irmãos já são de fato agora membros da igreja, tendo todo o seu protocolo vencido. Inclusive muitos desses aí, a carta chegou logo no início do ano, mas como não houve assembleia, ficaram aí aguardando a comunicação dessas cartas, como foi o caso da nossa irmã Lourdes. Declaração de fé, como são 10 pessoas, 11, eu pedi para o irmão chamar aí, seria interessante de 4 em 4, né, para não dar muito tumulto aqui. Tá ok. Irmã Sônia Melo Capaz, Vitor Ramos de Oliveira, Mislene Vital Chaves de Oliveira, Hilton Rosa e Kátia Guimarães Martiniano Rosa. Aqui no meio, o casal fica aqui no meio, e vocês ali do lado esquerdo. Isso, pronto. Eu vou ouvir aqui, rapidamente, irmã Sônia Melo Capaz, ovelha querida, mãe de gente muito querida da igreja, né? Está aí a sua filha, Chile, que é membro aqui também da igreja já há algum tempo, né? Serva de Deus. Irmã Sônia foi batizada em 12 de janeiro de 2012. 12 de janeiro de 2012. Batizada pelo pastor Cícero, não é isso? Pastor Cícero, né? Eu estou feliz, irmã Sônia, de ouvir aqui o desejo da irmã de ser declarado membro da igreja após seu batismo nas águas da imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã confirma que foi batizada através da imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma diferença no que estamos dizendo aqui, não é isso? Sim. A irmã declara hoje receber e aceitar a declaração doutrinária da Igreja Batista como sua nova declaração de fé? Sim. Não tem dúvida disso. Não. Irmãos, mediante declaração pública de sua fé e de aceitação de nossa confissão de fé e doutrina, a proposta da comissão é que a irmã Sônia Melo Capaz seja declarada membro da igreja, tendo em vista que já é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no batismo que cremos e celebramos nas águas da imersão e do seu novo nascimento. Proposta que seja recebida. Apoio?
Proposto e apoiado. Os favoráveis a receber a irmã Sônia devem erguer suas mãos. Contrários, pode abaixar. Contrários pelo mesmo sinal. Se não há, nós vamos declarar membro erguendo as mãos e abençoando com seja bem-vinda. Vamos juntos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Sônia Melo Capaz. Com este ato, a irmã agora é membro da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Amém? Mas passa o microfone para a pastora Adiel e pode sentar. A gente vai fazer agora um trabalho aqui bem minucioso de limpeza do microfone para passar para os outros lados. Vocês já estão com o de vocês, porque não pode transitar microfone aqui. Então ele vai limpar lá e vai passar para lá. Vocês são Hilton Rosa e Kátia. deixa eu localizar aqui que Hilton é o número 4 e a Kátia Guimarães, não é isso? Isso. Hilton Rosa, batizado em 1º de maio de 95, não é isso? Você foi batizado na Metodista Wesleyana com imersão, batismo de imersão, não é? E você, Kátia, é isso? Isso. Guimarães, batizada em 89, também na Metodista, não é? Depois de avaliarmos o batismo bíblico que vocês receberam nas águas da imersão, as doutrinas da Igreja Metodista, que não há nenhuma inconsistência conosco, enquanto declaração de fé, perguntamos, após batismo consistente com os domínios de nossa igreja, vocês declaram receber e aceitar a nova declaração de fé de nossa igreja, da Convenção Batista Brasileira, como sua declaração de fé? Sim. Sim. Se o casal declara, irmãos, não há nenhum impedimento, tendo visto que já são batizados, reconhecem o batismo como sendo bíblico, não precisando passar por novo batismo. O propósito da comissão é que sejam trazidos para o hall de membros, após terem vencido mais de um ano no projeto de experiência, em função da pandemia, foi muito mais de um ano, né? E sejam aceitos como membros da igreja, que sejam aceitos. Kátia e Paulo Sérgio, Kátia e Hilton. Kátia e Hilton Rosa. Proposta, apoio? Proposto e apoiado. Os irmãos querem receber o casal, levante as mãos bem alto, confirmando, pode abaixar se houver contrários. Se ninguém é contrário, vamos saudar com sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pega o microfone aqui, filho, por favor. Ele vai pegar e vocês podem sentar-se. No dia de hoje, vocês se tornaram membros da igreja, nesta data. Podem sentar, são muito bem-vindos. Vocês, o Vitor Ramos de Oliveira e Mislene Vital Chaves de Oliveira, é isso? O Vitor, batizado em 14/12/2003, né? Você vem da Assembleia de Deus Augusto Vasconcelos. O pastor ali é o pastor Celso, homem de Deus, um homem muito decente, né? Bom pastor, uma ótima igreja, né? Lá com certeza foram batizados na água da imersão, declararam lá uma confissão de fé realmente compatível com os nossos símbolos de confissão de fé aqui. Mas a pergunta que faço é para que vocês sejam recebidos aqui. Vocês declaram receber e aceitar e praticar a confissão de fé de nossa igreja e da Convenção Batista a qual farão parte? Sim. Sim. Com a resposta positiva do casal, a proposta da comissão é que eles sejam aceitos, o Vitor e a Mislene. Proposta, apoio? Proposto e apoiado. Os irmãos que votam pela recepção desses novos membros pela sua declaração de fé, levante por gentileza as mãos, pode abaixar. Há contrários? Se não há contrários, vamos saudar como sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês são recebidos hoje como membros e a igreja lá será comunicada que a partir desta data vocês se tornaram membros da Primeira Igreja de Campo Grande. Muito bem-vindos à nossa igreja e ao nosso ministério. Podem sentar-se. Muito obrigado. Irmão João, pode chamar o novo grupo? Irmãos, Paulo Sérgio Barreto Pinto, Alexandra dos Santos Silva Barreto Pinto, irmã Anália Xavier Barreto Pinto e Victória Marina dos Santos Barreto Pinto. É uma família querida, oriundos da igreja Nova Vida, isso, e Maranata. Pode ficar aí mesmo, não precisa, uma fica no cantinho, só virar para lá, para não gerar muita dificuldade. Aí nós estamos com a irmã idosa, né? Irmã Anália. Deixa eu verificar. O Paulo Sérgio, não é isso? Alessandra, isso. Vitória e a irmã Anália. Anália, número 8 aqui. Queridos irmãos, o irmão Paulo Sérgio, que está aqui, batizado em 7 de setembro.
vai fazer segunda-feira aniversário, né? 7 de setembro de 1990, foi batizado na Nova Vida, né? E dia 5 de idade. Dia 5 de setembro eu faço aniversário. Aí, Também? Olha aí, que coisa boa. o nascimento mais importante foi no dia 7. Isso, nasceu em Jesus, o nascimento mais importante. Nasceu para o reino de Deus, né? Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas da imersão. Sim. Confere? Irmã Alessandra, batizada em 12 de agosto de 2006, pastor Antônio Francisco, né? Na Maranata. Batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas da imersão. Não é isso mesmo? Nós já fizemos essa checagem, eu pergunto para que a igreja reconheça isso. Vitória, batizada em 28 de abril de 2018 pelo pastor Antônio Xavier, na igreja Maranata. É isso mesmo? Sim. Batismo por imersão nas águas da imersão. Irmã Anália, batizada em 30 de julho de 1989, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Sim. nas águas da imersão. Sim. A senhora entende que não precisa rebatizar, então, não é isso? É isso. Não precisa mesmo. Fazer uma vez só, né? Batizou direitinho, cumpriu as ordenanças, está feito. Irmãos, essa família passou por um tempo, eu creio que tem mais de 2 anos, não tem? Bem mais de 2 anos. Eu lembro de vocês no retiro, do último retiro que realizamos, e com isso... Tem um garoto, que é os filhos dele, o João Pedro, é nosso embaixador. O filho, vem cá rapidinho. O filho é nosso embaixador, ainda vai se batizar, mas eles estão dizendo para chamar porque vem no pacote, né? Não vamos deixar para trás. Vai ser batizado assim que ele entender o momento certo, e ele chega com a família, mas a documentação só dos irmãos, e o filho está conosco na embaixada já 2 anos também, né? Mais ou menos isso, 1 ano e meio, 2 anos que está na nossa embaixada. A proposta aqui da comissão é que toda a família seja recebida, porque sua documentação está em ordem, desde que todos, nós podemos receber, desde que todos declarem que aceitam e praticam a confissão de fé, que hoje está sendo proposta aos irmãos. Declaram receber e aceitar a confissão de fé desta igreja como a sua confissão de fé? A senhora declara aceitar e receber a confissão de fé desta igreja como sua confissão de fé? Sim. Sim? Sim. 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 O filho ainda não. Mas já pratica. Né? Não é necessário. Irmãos, mediante a declaração de fé da família, a proposta da comissão é que eles estão em ordem para serem recebidos, não precisando passar pelas águas do batismo, pois todos já foram devidamente batizados e já professaram sua fé em Jesus. Aqui é apenas a aceitação de nosso conjunto doutrinário, depois do período probatório de quase 2 anos. A proposta é que sejam aceitos. Apoio? Proposto e apoiado. Favoráveis a receber esses irmãos, levante as mãos bem alto. Pode abaixar, contrários pelo mesmo sinal. Se não há, vamos saudar a família e informá-los que hoje vocês são membros dessa igreja. Vamos saudá-los juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Família, pode sentar, são muito, muito bem-vindos, tá bom? São queridos nossos. Anderson da Conceição Rocha, irmã Joyce Ferreira Peçanha da Silva Rocha. Isso. Anderson Conceição e Joyce Ferreira Peçanha da Silva Rocha. O Anderson foi batizado em 20 de 12 de 98, não é isso? Pastor Décio, na Assembleia de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas da imersão. Isso mesmo? E você, Joyce Ferreira Peçanha, batizada em 2008, né, pelo pastor Gilson Silva. Você vem do ministério da igreja Nova Vida, não é isso? Mas batizada na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nas águas da imersão. Isso mesmo? Irmãos, considerando o seu batismo e a ordem do batismo sendo a mesma nossa, perguntamos apenas agora se vocês declaram aceitar e receber a confissão de fé e a declaração de fé de nossa igreja, da denominação, como sendo sua confissão após terem lido, estudado pelo período probatório, podem confessar ou rejeitar esta declaração de confissão de fé. Vocês aceitam e recebem essa declaração de fé? Sim. Sim. Irmãos, o casal não tem dúvidas, a nossa proposta é que sejam aceitos, declarados membros, por sua declaração de fé, considerando que o batismo eles já receberam. A proposta, apoio? Proposto e apoiado. Favoráveis a receber o casal, deve erguer as mãos assim bem alto. Por gentileza, pode abaixar. Há contrários? Se não há, nós vamos saudar e recebê-los hoje como membros da igreja. Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nesta data, vocês se tornaram membros da nossa igreja. Que Deus abençoe.
Pode devolver o microfone para o Felipe. Muito obrigado, tá bom? Vencemos essa parte. Irmão João, para onde nós vamos agora? Carta de transferência. Concessão de transferência, né? Saindo. Pode falar? Irmã, né? Edmeia Volotão. Está saindo para PIB em Bicanga, no Espírito Santo. Paula Costa de Oliveira. PIB em Augusto Vasconcelos. Leonardo José de Oliveira e a irmã Gisele Corrêa da Rosa, ambos Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca. Leandro da Costa de Souza, Igreja Batista do Piraquê. Sandra Nogueira da Silva Santos, Igreja Batista do Jardim Juari. Eliseu Barbosa Figueiredo, PIB no Tingui. Ezequiel Teodoro do Vale, Igreja Batista Central de Cosmos. Vili José Gil Soares, Igreja Batista Monte Tabor. Eriton William Louven Silva, Igreja Batista Central de Campo Grande. Ana Cristina Larrúbia dos Santos, também Central de Campo Grande. Gilvan Bezerra de Araújo Neto, Igreja Batista do Piraquê. Israel Alves, Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E Sheila Souza da Silva Alves, Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Irmãos, esses queridos irmãos já estão nas suas igrejas, já estão nesses novos ministérios que os irmãos estão vendo, e a comissão faz proposta que a igreja, sem qualquer obstáculo ou dificuldade, conceda a carta desses irmãos para as referidas igrejas. Essa é a proposta. Há apoio? Proposto e apoiado. Os favoráveis à concessão dessas 14 cartas de transferência para cada irmão e cada igreja aqui neste momento elencado, por favor, levante a mão confirmando a concessão. Pode abaixar? Não há contrários. Há contrários, devem se manifestar. Se não há contrários, nós vamos então vencer essa parte e informar que esses irmãos, a partir desta data, já não são mais membros de nossa igreja, e enviaremos carta a essas igrejas informando a concessão e transferência desses irmãos para a referida igreja. Vamos fazer agora, irmãos, com certeza, consciência, tristeza, mas consciência, o desligamento de irmãos. Entendam, né? Alguns por questões espirituais e que pedem para que não seja compartilhado, fora o íntimo, então pede desligamento. Outros por estarem em igreja de outra denominação com a qual nós não compactuamos carta, ou trocamos carta, compartilhamos carta. Obviamente eles têm que ser desligados porque já estão em outra igreja de outra denominação. Vamos ler os nomes para desligamento. Irmãos, Ricardo Caetano, Márcio José da Rocha, Pablo Edgardo Monteiro Santos, irmã Rosa Maria Tosta de Carvalho. Esses queridos irmãos, né, já documentaram o seu pedido, escreveram ou de próprio punho ou e-mail, né, ou e-mail, né, e desejaram o seu desligamento nos termos que nós aqui propomos, né? Ora, por questões espirituais de fora o íntimo, e também para unir-se à igreja de outra denominação, de outra fé e ordem. Proposta é que sejam desligados a pedido dos irmãos, né? Há apoio? Proposto e apoiado. Os favoráveis a proceder ao desligamento, que é desejo dos próprios irmãos, não da nossa igreja, mas dos irmãos, por favor, levante as mãos atendendo o pedido deles. Pode abaixar. Contrários? Se não há contrários, eles estão desligados ao seu próprio pedido. Vamos agora registrar os falecimentos do mês de janeiro até a data de hoje. Vamos ouvir os nomes atentamente, lembrando que nós não fizemos assembleia desde janeiro, porque era mês de recesso, e depois o nosso templo foi fechado, né, no sentido culto presencial suspenso, por determinação do governo, e só hoje retomamos. Por isso, uma lista tão grande de óbitos, como os irmãos verão. Não, só o nome. Vamos ler apenas os nomes, tá? Os falecidos, as datas, os irmãos acompanharão na própria tela. A equipe de projeção, se quiser compartilhar, poderá compartilhar com os irmãos de casa uma pequena tela para que eles saibam os nomes que faleceram no período. Carlos Lúcio Cardoso Ribeiro, Antônio João Batista, Neiva da Silva Luiz, Neuza Fernandes dos Santos, irmão Daquir Pereira de Oliveira, Nesi Ferreira Machado, Luiz Fernando Botelho Ribas, Anísio Clemente da Silva, Jurema Farias da Silva, Benedito Bispo dos Santos, Vera Lúcia Dutra Aguida, Marcelo Monteiro de Almeida, Ivanilza Pereira Cabicieri, Pastor Luiz Manso Leal, Edna Cardoso de Souza Santos,
pastor Edson Silva de Souza, irmão José Carlos Nunes Batista, Jacimara Figueira dos Santos, Tereza Moura Fraga, Eliette Cardoso dos Santos, Bahia, Suleima Alves Paiva de Oliveira, Augustinho Germano da Silva e irmã Josefa da Cunha Barbosa. 23. São esses 23 irmãos que eram membros da nossa igreja e que durante o ano, desde janeiro até a data, 19 de agosto, faleceram e não estão mais no nosso hall de membros por motivo de falecimento. Destacar para os irmãos que em tempos de pandemia, algum tipo de... Primeiro porque não fazemos uma assembleia com tantos nomes, até porque fazemos assembleia mensalmente, então no máximo 1 ou 2 nomes, de membros. E por que tantos? Porque acumulou. Agora a pergunta de muitos irmãos talvez seja, houve falecimentos por Covid-19 de membros da igreja, primeiro informar que nenhum dos nossos membros que tem estado nos cultos presenciais aqui, não houve nenhum tipo de falecimento, nenhum. O membro que faleceu não estava frequentando os nossos cultos, estava isolado em casa, cuidando lá da saúde, mas veio a contrair por algum outro caminho que não a participação com o rebanho. Então, de fato, informar aos irmãos que dos 23 óbitos, confirmado com teste positivo, somente o irmão José Carlos Nunes Batista faleceu com teste confirmado. O único membro testado positivo e que faleceu com teste confirmado, informado pelo médico. E com suspeita, não houve confirmação, ficou na suspeita, mas sepultaram sem confirmar, o irmão Marcelo e a irmã Vera. A irmã Vera, todos sabem que era a questão da perna, teria a questão da amputação, foi confortável colocar Covid, mas tudo indica que ela teria falecido das complicações da diabetes, com a qual ela teria que, naquele dia em que faleceu, ter uma de suas pernas amputadas. Então, fica o registro aqui que nós só temos um caso confirmado, com óbito confirmado, e 2 foram casos suspeitos, e nenhum deles, não é isso, pastor Adiel, nenhum deles esteve frequentando o templo ou a igreja nesse período. Registro isso porque é muito importante, considerando que os irmãos ouviram falar de mais de 79 mortos ou mortes de pessoas envolvidas no relacionamento com a nossa comunidade, mas que não tinham ligação direta com o culto e com o templo de nossa igreja. Amém, irmãos? Deixando o registro aqui, porque é muito importante diferenciar uma coisa de outra quando você vê números tão alarmantes na televisão e nós podemos olhar assim nas estruturas ali bem originais entre a família e a igreja. Esses casos nós conhecemos, somente um caso com o teste e a confirmação. Irmãos, nós oramos por essas famílias, oramos pela consolação de cada um deles, como já oramos, e também não só oramos, pastor Adiel, nós estivemos presentes em todos esses cultos, em todos esses lares, prestando apoio, solidariedade e consolação, realizando as cerimônias, e em muitos dos casos nós oferecemos toda a estrutura para que esse momento fosse melhor suportado pelas famílias. Eu peço aos irmãos que fiquemos de pé, que oremos por essas famílias enlutadas, e com esta oração nós estamos então desligando do hall de membros 23 irmãos por falecimento durante o ano de 2020 até o mês de setembro de 2020. Vamos orar. Senhor, pedimos, Pai bondoso, que o Senhor, ó Deus, conforte a sua igreja, que neste momento tem que registrar, ó Deus, a saída do hall de membros de 23 irmãos nossos queridos, todos irmãos muito queridos nossos, mas aprove ao Senhor convocá-los à sua presença. Por isso nós temos o conforto e a tranquilidade de nos alegrarmos e de saber que esses irmãos hoje já desfrutam da presença do Senhor. Por isso, Deus bondoso, abençoe sua igreja, abençoe as famílias, e que o Deus de toda consolação, que é o Espírito Santo do Senhor, cumpra toda a consolação na vida desses queridos irmãos e familiares. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, terminamos a movimentação de membros com a movimentação nos seguintes números. Começamos com 2.802 membros. Estamos concluindo, fechando com 2.780 membros. Foram 19 entradas e 41 saídas. Passaremos com certeza, quando as cartas chegarem, a 2.810, porque temos 20 pedidos aí,
e mais os outros 10 que estão para chegar. Então, se todos os irmãos que pediram suas cartas chegarem aí ao longo do mês, pretendemos voltar aí a 2.810 membros, acredito eu, se for esta conta. Aguardando carta, temos alguns irmãos aí, eu creio que são quantos aguardando carta? Até o momento? 21? 26. São 26 irmãos aguardando cartas. Se todas essas cartas ainda chegarem também a tempo, nós teremos o privilégio de retomar aí o rol de membros como estava. Nós vamos orar ao Senhor agora, ou melhor dizendo, vamos cantar ao Senhor agora uma canção em acompanhamento à irmã, né? Como é que é? Quem vai cantar, Diego? Luísa e Davi. É Luísa e Davi? É a Luísa e o Davi. São vocês mesmos que vão cantar? A Luísa e o Davi vão louvar ao Senhor, um tocando violão, o outro cantando, não é? E enquanto Luísa e Davi estiverem louvando ao Senhor, pedir o pastor Ediel que me ajude, o gasofilaço colocando um pouquinho mais no centro aqui, os irmãos que desejarem, em culto, entregarem uma oferta de amor ao Senhor, entregarem o seu real missionário, né? Neste momento de culto, uma oferta para missões, aquele real, aquela notinha de R$2, né? Se você deseja fazê-lo, que o faça. Quem quer entregar também o seu envelope, com a especificação do valor da oferta, né? Muitos irmãos estão usando a modalidade de depósito bancário. Os irmãos da internet verão aí na tela a modalidade de depósito bancário. E se o irmão já fez a transferência, eu peço então que o irmão preencha o envelope e diga o valor, a transferência, onde nós devemos aplicar o recurso que você já depositou. Para nós podermos fazer a conciliação, apenas diga o dia e o banco. O dia e o banco que você utilizou para nós fazermos a conciliação. Traga este envelope preenchido, coloque também no gasofilaço. Nós vamos designar a sua oferta para onde você decidiu. Cantaremos a canção, ou acompanharemos a canção, em que eles vão louvar o nome do Senhor. Enquanto fazemos isso, todos presentes poderão vir aqui até o altar, entregar dízimos, ofertas, ou até o real missionário, como uma linda oferta de amor ao Senhor. Cantemos e celebremos em contribuição na casa de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
mais provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus, nós te exaltamos mais uma vez e te glorificamos, porque o teu povo, os teus servos têm sido fiéis a ti, Senhor, entendendo que nada nos pertence, mas que tu nos permite mesmo assim ficarmos com 90% do que temos e devolvemos apenas 10%. Te louvamos por aqueles que têm um coração contrito e entende, Senhor, a bênção que é dizimar e ofertar na tua casa. Abençoe aqueles que não podem fazer isso porque estão desempregados. Tem misericórdia e abre portas de emprego. E abençoe aqueles que ainda também não entenderam, não assimilaram, ainda não foram tocados o suficiente para dizimar e ofertar, mesmo podendo o fazer. Mas que tua graça e misericórdia venham sobre eles e converta esta mente a teu favor. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, obrigado, louvor. Nós temos aí, tecnicamente falando, apenas 15 minutos, mas eu vou pedir uns 5 minutos emprestados dos irmãos que estão em casa. Nós temos um bom grupo em casa também, a vocês. Não podemos deixar de trazer essa mensagem, louvar a Deus pela vida de Luísa, Davi, que ensaiaram e para prestar culto de adoração, agradecer ao Ministério de Louvor que também cooperou com essa participação de Luísa. Obrigado. Irmãos, nós vamos ler Tiago 4, e obviamente eu não vou poder desenvolver a mensagem conforme nós programamos, porque o tempo é curto, então nós vamos tentar aqui, inspirados por Deus, trazer uma mensagem para o teu coração, e assentados mesmo nós vamos dialogar, ler o texto, dialogar. Eu quero dar uma abertura, introdução, dizendo que esse texto de Tiago 4 traz 3 promessas para nós. Traz a promessa para a igreja, para as igrejas do primeiro século, ao qual Tiago escreveu, mas também traz uma promessa para a igreja deste tempo. São 3 promessas que nós encontramos aqui no Tiago 4, de 1 a 11, que leremos. E a primeira promessa é que o diabo fugirá de você. Isso é uma promessa importante. O diabo fugirá de você. A segunda promessa é que Deus chegará perto de você, muito perto de você. E a terceira promessa que Tiago traz, inspirado por Deus, é que Deus colocará você numa posição de honra. Amém? O tema dessa mensagem é o mesmo tema do último versículo: humilhem-se. Essa é a condição para que o diabo fuja de você, fuja da sua vida, da sua casa, do seu ministério, da sua família, dos seus negócios. Humilhem-se, chorem diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós vamos ler Tiago 4, assentados, que diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas,
Mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Até aí, irmãos. Sabe, Tiago escreve esta carta não para gentios, não para ímpios. Essa carta de Tiago, ela é direcionada aos cristãos. Ela é direcionada aos crentes. Nós sabemos e vamos relembrar que nesse período havia sim uma grande perseguição dos crentes, judeus crentes. Mas ainda os romanos não perseguiam, porque essa carta foi escrita antes do ano 70. A partir do ano 70 do primeiro século, é que o Império Romano entende que o cristianismo é muito maior do que o próprio judaísmo, e aí já é tarde, e o cristianismo já havia crescido, glórias ao Senhor, e a perseguição começa, mas não tem como impedir que o evangelho seja pregado e que ele cresça. Mas Tiago está preocupado sim com os crentes e com a igreja. E ele está falando para a igreja deste primeiro século, mas está falando para nós também na noite de hoje. E ao mesmo tempo que, através de Tiago, Deus nos dá 3 promessas, que o diabo fugirá de nós, que Deus se achegará perto de nós e que nos colocará num lugar de honra, Tiago dá as instruções para que isso possa acontecer. E para que isso possa acontecer, nós precisamos compreender quem somos nós, para podermos lutar contra o diabo, nos aproximarmos de Deus e para receber de Deus, sim, um lugar de honra. Tiago não está falando de perda de salvação e nem de salvação. Está falando única e exclusivamente de uma igreja sadia, de uma igreja santificada, que adora o Senhor. Mas como em qualquer comunidade existem seres humanos, e estes seres humanos, como nós, somos seres complicados, é óbvio que em qualquer sociedade, seja ela qual for, vai haver conflitos de ser humano com ser humano, interesses diferentes, tanto lá fora, quanto na comunidade religiosa, na igreja do Senhor, tanto no primeiro século, quanto nos dias de hoje, porque a igreja do Senhor não é constituída de anjos, e é isso que Tiago fala, a igreja do Senhor é constituída de pessoas como eu e como você. E Tiago vem perguntando, de onde vêm essas lutas internas na igreja, as brigas entre vocês? E ele mesmo responde, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Que maus desejos são esses, irmãos? Veja o que fala o versículo 5, se puder colocar para mim, Rodrigo, por gentileza, o versículo 5 para a igreja acompanhar, e para quem está em casa acompanhando, o versículo 5 vem dando a resposta e ajudando a todos nós a entender o que está acontecendo na mente de Tiago a respeito da igreja. No versículo 5 diz assim, não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas, Tiago 4, versículo 5. Qual é a passagem, o texto? O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Ora,
Presta bem atenção no que o texto está dizendo. O espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Mas aí entra uma crise teológica. Como é possível Deus, que é só amor, colocar algo mal dentro de nós? Mas a resposta está em Gênesis. Em Gênesis, deixa eu ver aqui onde eu coloquei, Gênesis 2, versículo 7, por gentileza, Rodrigo. Veja o que está em Gênesis 2, versículo 7. Tiago está falando que Deus pôs em nós, no versículo 5, o espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Que espírito é esse? Vamos em Gênesis 2, versículo 7. Melhor, perdão. Antes, Rodrigo. Romanos 7. Para melhor explicar, porque Paulo, na verdade, antes de nós chegarmos em Gênesis, Paulo vai dar uma explicação que quando chegarmos em Gênesis, nós vamos estar entendendo muito bem o que está dizendo. Isso. Veja o que diz em Romanos 7, a partir do 15. Versículo 15. Eu não entendo o que faço. Eu estou usando uma outra, eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje, que fica melhor para os irmãos, mas podem acompanhar aí. Paulo dizendo no versículo 15, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que detesto ou que odeio. Versículo 17, pula 1. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas quem? O pecado que habita em mim é que faz. 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim, ou habitando dentro de mim, a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, eu não consigo efetuá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas quem? O pecado que habita, que vive em mim é que faz. E quando você vai em Gênesis 2:7, você vai perceber que Deus, quando criou o homem, todos nós sabemos como foi isso, pegou o barro, moldou aquele ser humano, não é isso? E quando estava quase terminando, ele vê que estava faltando alguma coisa, molha o dedo, vai lá, faz um umbigo, e depois de fazer o umbiguinho, o que ele faz? Sopra na narina do homem. Pneuma, traz vida. É essa vida, é esse espírito que Tiago está se referindo. Esse espírito é espírito de vida. Após Deus soprar, pneuma, trazer vida ao homem, a Adão, a partir dali, aquele homem passa a ser um ser vivente, passa a ser um homem, um ser humano. E hebraico, esse ser humano, esse ser vivente, é chamado de nefesh, que designa o ser animado por um sopro vital, princípio vital. O que esse princípio vital trouxe para o homem? Intelecto. O que mais trouxe? Raciocínio, motricidade, vida. É o que Adão era e é o que nós somos hoje. Temos vida, intelecto, motricidade, nos movemos, nós temos raciocínio, lógica, inteligência, nós estamos vivos. É este espírito, o sopro de Deus em Adão, que de geração a geração, até chegar a mim e você, que nos faz estar aqui vivos. Mas tem uma coisa que nós precisamos sempre nos lembrar e que Tiago está nos lembrando aqui. A nossa natureza humana não tem ética. A nossa natureza humana não tem moral. A nossa natureza humana não tem escrúpulo. Ela deseja apenas se satisfazer a qualquer preço. Esse foi Adão. Esse é você. Esse sou eu. Natureza humana. E é isso que Tiago está falando aqui. De onde vêm essas lutas e brigas que acontecem no seu dia a dia, ao longo da sua carreira neste mundo?
Quantas vezes você já se desentendeu com alguém, já discutiu com alguém, já brigou com alguém? De onde vem isso? Nós temos 3 grandes lutas. 3 grandes lutas enquanto vivemos nessa terra. A primeira luta é contra Satanás, contra os principados e potestades. E essa luta é constante até nós sermos glorificados. A segunda luta é a luta externa. Pessoas vão sim provar você. As pessoas que nós vivemos e convivemos, irão sim, muitas vezes, pelejar contra você, contra mim, contra nós. E a outra luta, a terceira luta, que é a mais dolorosa e a mais difícil, é a luta interior que Tiago está falando. É do seu intelecto, que Paulo chama de carnalidade. Dentro de Adão, havia ali o sopro de vida, mas havia ali também a liberdade de escolha em obedecer ou desobedecer. E Adão escolheu, após se deixar seduzir, escolheu desobedecer. Nós temos esse sopro vital dentro de nós, essa pneuma que deseja ser saciada todos os dias. E Pedro nos afirma que esta humanidade nossa e que faz com que nós guerreemos, pelejemos e tenhamos uma série de dificuldades em relacionamentos, não é lá fora que Pedro está falando, mas relacionamentos dentro do seio da igreja. Veja o que Tiago nos diz. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar. Vou repetir. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Adão, antes de desobedecer a Deus, antes de pecar, melhor falando, ele precisou matar a obediência para poder pecar. Quando você vê Caim matando Abel, ele precisou matar toda a ética, toda a moral que pudesse haver no coração dele, para poder, até por causa da inveja, assassinar seu irmão. Davi, antes de matar ou mandar assassinar Urias, ele precisou matar primeiro todo o conhecimento e toda a experiência e todo o relacionamento que ele tinha e teve com Deus, para satisfazer o seu coração e os desejos do seu coração, para saciar a sua vontade. Davi matou sua moral, sua ética, as leis e a sua própria fé para possuir uma mulher que não lhe pertencia, e é exatamente isso que Tiago está falando, que inclusive o crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, o salvo, que Tiago está falando para o crente, ele é capaz de matar a obediência, matar a ética, matar o relacionamento com Deus, para cumprir ou usufruir dos seus desejos pessoais. Tiago vem falando que os crentes não conseguem o que querem por uma razão. Versículo 2 no finalzinho. Porque não pedem a Deus. Sabe, o Tiago está dando uma instrução para a igreja. Crente, cuidado com o seu eu. Cuidado com os seus desejos. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com os seus relacionamentos. Eu creio que Adão não ouviu uma palavra da serpente e aceitou aquela palavra como verdade. Eu creio que ele se deixou enamorar por aquelas palavras que o seduziam. Poder, glória, ser igual a Deus. Geralmente o pecado ele vem de ouvir, de dar as mãos, de caminhar, de se deixar ser seduzido. Adão poderia fazer o que Tiago está falando. Adão poderia ter recebido essas informações e esses desejos que a carne, a humanidade deseja até nos dias de hoje, que é glória, poder, ser igual a Deus, viver para sempre, juventude eterna. Ele poderia, ao ser seduzido, ele podia ter se achegado a Deus. Tiago está dizendo que quando você está em luta interior
com os seus pecados, ou com os desejos pecaminosos, da concupiscência humana que existe dentro de você, mesmo você e eu sendo salvos, Tiago está dizendo que nós temos compulsões pecaminosas, e desejos de matar, inclusive, o nosso relacionamento com Deus, para conseguir saciar esses desejos. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos impactados com a sua verdade, e nos sentimos envergonhados com nossos desejos e sentimentos. Então, quando alguém está caminhando para o pecado, a tendência natural é ele fugir da presença de Deus, é ele parar de ler a Bíblia, parar de prestar culto, parar de ouvir louvor e adorar ao Senhor, parar de ouvir mensagem, porque a mensagem do Senhor vai impactá-lo, vai confrontá-lo, vai fazer com que ele se sinta constrangido, e ele só tem duas opções: se afastar de Deus, fugir de Deus, como Adão o fez, ou se jogar na presença do Senhor, como Davi o fez, e por isso foi abundantemente abençoado, apesar de. Tiago vem dizendo que quando o crente não recebe, ele diz é porque pede mal por motivos maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres, sabe, irmãos? Quantos crentes vocês já viram clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor por milagres e bênçãos, e você viu ele sendo curado e abandonando ao Senhor, ele recebendo um emprego e não passando a ser um dizimista, ganhando um carro novo e não utilizando o carro na obra do Senhor, prospera e compra uma casa em algum lugar, no campo ou na praia, e passa a viver nesta casa de campo e praia os finais de semana, usando as bênçãos do Senhor contra o próprio Deus. Usou mal para os seus próprios deleites. Mas alguns, por alguma razão, Deus os protege e não abençoa e não libera, para proteger o crente. Porque o pensamento e a vontade do crente, por mais que tenha uma maquiagem ou um verniz de boas obras, Deus conhece o meu coração e o seu coração, e ele não, crente. Você é muito especial para mim, eu não te darei, porque você não está preparado para receber o meu milagre, a bênção, e você vai usar contra mim mesmo e vai se prejudicar. Ainda não é o tempo. Vou te preparar para receber estes milagres. E sim, não ser como os 9 leprosos, mas ser como o único leproso que voltou a Jesus e agradeceu, reconheceu, agradeceu e testemunhou. Versículo 6 diz, porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, irmãos. Pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O orgulho nos impede de estar na presença do Senhor. Só é possível eu e você reconhecer a minha humanidade, os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas compulsões pecaminosas, e ir até a Deus, buscar ao Senhor para que Ele impeça que essas pulsões se tornem vida prática. Eu preciso ir até o Senhor, mas crente só consegue ir até o Senhor se ele for humilde. E são esses humildes que olham para dentro de si e reconhecem que estão fraudando imposto de renda, que estão cometendo uma série de fraudes em sua empresa, que estão em série de pecados com mentiras, fofocas, maledicências, corrupção e tantas outras coisas. Só quando o crente é humilde, ele consegue, ao invés de se afastar de Deus, se aproximar de Deus, reconhecendo as suas mazelas, ou se ainda não é prática, se não é ato, a sua compulsão para fazer, e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu tenho desejo de fazer, não quero fazer, Senhor, mas a minha mente deseja fazer, ou eu estou fazendo aquilo, Senhor, que não quero fazer, mas eu faço. Entra no meu coração, domina a minha mente, faz de mim uma nova criatura, que eu tenha que dar-me capacidade de resistir o mal. E olha que diz Tiago, no versículo 6, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe
na presença do Senhor, porque Ele vai ouvir a tua voz. Não seja soberbo, não seja arrogante como Adão, seja humilde, reconheça os seus pecados. Esse é o princípio do Evangelho: arrependimento e fé. Para eu ter relacionamento com Deus, eu preciso me arrepender. Mas como eu posso me arrepender se eu não reconhecer? Eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer, sim, as minhas fraquezas, as minhas mazelas, os meus desejos impróprios, impuros, e falar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou assim, mas eu não quero ser. Muda o meu interior. E com essa humildade, essa simplicidade, o versículo 7 diz: portanto, obedeçam a Deus. Obedeçam a Deus. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor e acharás. Bata na porta do Senhor e essa porta vai se abrir. Isso é promessa do Senhor. Se nós crentes, se a igreja de Cristo buscar ao Senhor, reconhecendo as suas fraquezas, a sua humanidade, a sua mazela, nós teremos condições, receberemos de Deus misericórdia. E o versículo 7 nos diz que nós seremos capazes de enfrentar o diabo. Mas não é enfrentar com a força do braço, é enfrentar com a unção, com a autoridade e poder, em nome de Jesus. E o que o texto diz? E o diabo, ele fugirá de vocês. Promessa do Senhor. Promessa do Senhor para a tua vida. Se nós formos humildes, nos humilharmos na presença do Senhor, clamarmos a Ele, o diabo foge da nossa família. O diabo foge dos casamentos que estão em crise. O diabo vai abandonar, tirar a mão de nossos filhos. O diabo vai tirar a mão de nossos negócios, de nossas finanças, de nossas emoções. Eu só preciso, a igreja de Cristo só precisa se humilhar diante do Senhor, obedecer a Deus, fazer a sua vontade, que o diabo vai fugir, porque você estará resistindo a ele com oração, com jejum, com vigília, com o joelho no chão, prestando culto, adorando, louvando, cantando, agradecendo, estudando a palavra do Senhor, participando da escola bíblica dominical para receber instrução do Senhor, se fortalecer. Resista, se encha do Espírito, se encha da autoridade de Deus, e você vai conseguir enfrentar o diabo, e ele fugirá de você, em nome de Jesus. Cheguem perto de Deus, diz Tiago, e Ele chegará perto de você. É impossível, irmãos, o crente, o servo do Senhor, ir na presença do Senhor e Ele virar as costas. O Senhor está como o pai do filho pródigo, aguardando você chegar na presença dEle, aguardando você e a mim com expectativa, desejoso de ouvir a sua voz, o seu clamor, mesmo que sejam, ou falar para Deus as minhas crises, as minhas mazelas, as minhas tristezas, as minhas angústias, como Paulo confessou, que estava fazendo coisas que não queria fazer, não sabia como é que eu vou vencer isso. Sendo humilde e nos aproximando de Deus, chegue perto de Deus e Ele chegará perto de você. É a segunda promessa que Tiago nos traz. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócrita. A tradição judaica, hebraica, dos judeus, era necessário que os sacerdotes, antes de mexer com os utensílios do templo ou da tenda, era necessário se purificarem. Então, quando fala lavem as mãos, era uma ordem de Deus, a purificação, mas para nós, nos dias de hoje, é um símbolo. Purifique o seu coração, pare de ser hipócrita, reconheça as tuas fraquezas, porque Deus vai cuidar de você. Chegue perto de Deus, e Ele chegará perto de você. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mude as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Sabe o que significa isso, meu irmão? Minha irmã? Significa que quando o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, ao seu coração, ao coração da igreja,
E Ele revela a minha humanidade, revela meu pecado, revela a minha concupiscência, revela os meus desejos carnais e malvados que somos. Nós nos sentimos entristecidos. Enquanto o crente está andando embebedado pelo pecado, desatento, ele até fica sorrindo, dando gargalhadas e alegre. Mas quando o Espírito Santo confronta o crente, o que Deus quer de nós é arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando alguém tem medo de ser pego, ou quando alguém chora porque foi pego e descoberto. Arrependimento não. O arrependimento vem antes. O arrependimento vem quando o Espírito fala para nós e nos revela o nosso pecado através da oração, da leitura da palavra, do estudo, das mensagens, e você recebe essa mensagem com humildade e reconhece: Senhor, eu sei que eu sou pecador. E você sente desejo de chorar, porque por mais que o pecado traga prazer físico, o Espírito Santo começa a interceder por você e te revelar que você pertence a Ele, e o salvo pertence a Cristo, e só quem sente desejo de chorar, tristeza, como o texto está dizendo, que começa a prantear, é o salvo. O ímpio não tem essa sensação, o ímpio não entende o que é pecado, o ímpio não sente, não consegue enxergar que desagrada ao Senhor. Portanto, se você e eu, se nós como igreja reconhecemos que somos pecadores, isso é muito bom, irmãos. Se eu reconheço que estou desagradando a Deus, se você reconhece que está desagradando a Deus, isso é muito bom, significa que você é salvo, porque só o salvo tem a percepção do que agrada a Deus ou do que desagrada a Deus. Só o salvo consegue saber o que é obedecer a Deus e o que é desobedecer a Deus. Só o salvo consegue ter a percepção que Paulo teve: ó Senhor, estou fazendo coisas que não te agradam, mas eu não quero fazer, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, a não fazer aquilo que quero, mas fazer aquilo que não quero. Porque estar aqui reunido como igreja é difícil. Talvez sair de casa tenha sido uma luta. Ficar até essa hora prestando culto ao Senhor aqui ou em casa é uma luta. Estamos fazendo aquilo que não queríamos, que talvez era melhor ficar no conforto de nossa casa, mas estamos aqui fazendo o que a alma não quer, mas é o que Cristo quer, adorando ao Senhor. Só o crente, só o salvo é capaz disso. Versículo 10, e para concluir: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Sabe, irmãos, Tiago não está explicando exatamente que posição de honra é essa. Eu não sei te dizer. Mas o que eu entendo é que quando Cristo, o nosso Jesus, foi crucificado na cruz por você, você merecia estar lá. Eram os seus pecados que foram com Jesus. Eram os meus pecados, eu merecia estar lá. Quando Jesus foi crucificado por você, por mim, pela sua igreja, lá estavam nossos pecados. Ali houve o derramamento do seu sangue e expiou nossos pecados, nos lavou e nos purificou de todo o pecado. De todo o pecado. E Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele nos deu um presente. Primeiro nos religou a Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra com Deus. Mas quando você olhou para a cruz e reconheceu: esse é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias tanto esperado, que morreu por mim, apesar de eu não merecer, Senhor, eu amo a Ti. Você é a igreja de Cristo. É para você que Tiago está falando essa noite, que está falando que, olha, igreja, Deus sabe dos seus pecados, confessados ou não. Deus conhece a intenção do teu coração, Deus conhece a tua mente. E Ele nessa noite quer lavar a sua mente com o sangue de Jesus. Você não vai se tornar um anjo, mas vai se tornar uma mente lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você precisa primeiro ser humilde. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Ele vai trabalhar no seu coração e na sua mente, vai lavar e purificar, vai te dar condições de resistir o mal, até que o mal fuja de você. Resistir o diabo, até que o diabo fuja da sua vida, do seu casamento, da sua mente, das suas vontades, dos seus negócios, da sua família. Você precisa falar: Senhor, eu reconheço que eu tenho feito coisas que não queria fazer, mas eu tenho feito. Me ajude a fazer aquilo que eu não quero fazer, que é te adorar,
te glorificar, te exaltar, amar aquele irmão que eu não tenho amado, mas eu preciso amá-lo, orar por ele, por ela, mesmo sendo sido ofendido. Senhor, me dá amor pelos irmãos, pelas pessoas, pelo Evangelho. Deus já te exaltou, irmãos. Ele deu para você e para mim um maior presente que nós poderemos receber. Nós não morremos, nós seremos glorificados e viveremos eternamente com Deus. Não existe bem maior do que esse. E se você entender o que Tiago falou para você esta noite, se humilhar diante do Senhor, eu não tenho a menor dúvida que além da salvação, que só quem é salvo consegue fazer isso, além da salvação que você já recebeu, a promessa de Deus diz é que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E quando você dialogar com Ele, quando você clamar e quando você pedir, a sua oração chegará nas narinas do Senhor como suave perfume, não como algo podre, que são os nossos pecados, mas o sangue de Jesus vai purificar a nossa vida, a sua vida, nosso coração, o nosso linguajar. E quando nossas orações chegarem ao Senhor para serem atendidas, Ele vai sentir o perfume do teu arrependimento, da tua fé, da tua humilhação. Hoje é o dia, hoje é o tempo em que Deus preparou para você, sim, se humilhar diante do Senhor, reconhecer a sua humanidade. Sou humano, Senhor, e sozinho não vou conseguir te agradar. Toma posse da minha mente, toma posse dos meus pensamentos, toma posse dos meus sentimentos, para que o meu comportamento seja um comportamento semelhante ao comportamento de Jesus. Nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Humilhem-se, chorem diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vamos orar? Tu és tremendo, Senhor, e apesar, Senhor Deus, de nossos pecados, de nossas mazelas, de nossa humanidade, nós te amamos, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Já Te recebemos como único e suficiente Salvador, mas precisamos ser libertos, Senhor, de tantos pensamentos que não são seus. A Tua igreja precisa ser liberta de tantos sentimentos que não Te pertencem. A Tua igreja precisa ser liberta de tantos atos, Senhor, que não Te agradam. Nós Te clamamos misericórdia sobre a minha vida, misericórdia sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja. E nós, ó Deus, queremos nos humilhar na Tua presença, crendo que quando nós nos achegamos a Ti, quando a Tua igreja se achega a Ti, Senhor, Tu se achega a nós, Tu nos encampa, e nós recebemos autoridade e poder em nome de Jesus, para, ó Deus, fazer com que Satanás corra, os principados e potestades vão fugir de nós, porque estaremos cheios do Teu Espírito. Nos humilhamos na Tua presença esta noite. E se alguém, ó Deus, se alguns ou aqueles que fizeram esta oração nesta noite, encha-os do Teu Espírito Santo, cobre-os com Teu sangue, lava-os com Teu sangue em nome de Jesus, para que não seja um ato de emoção, mas que Tu fortaleça o Senhor para eles perseverarem na fé e na consagração. Nós Te louvamos pela certeza de que Tu estás abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar? Depois faremos a bênção apostólica. Vamos ficar de pé para adorar? Entregar total
vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vou despedi-los abençoando a cada um de vocês. Despedir os que estão em casas, convicto de que o Espírito Santo tocou o coração de vocês assim como tocou o meu. E abençoá-los, que tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus, nós entregamos a tua igreja presente, a igreja que está em seu lar, te agradecendo convicto que teu Espírito Santo é que faz a obra, e que em casa ou aqui tu tens sido glorificado e exaltado. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa humanidade e te louvamos por isso, porque só o teu Espírito é que nos revela quem somos, e só o teu Espírito é que nos faz nos prostrarmos de joelhos diante de ti, e a tua igreja está prostrada de joelho. Leva, Senhor, cada um de nós aos seus lares, guardando, protegendo e abençoando, e que, ó Deus, eles possam estar aqui ou em casa te adorando no próximo domingo pela manhã, na escola bíblica dominical, no culto da manhã, durante a tarde nos cultos que teremos online e no culto da noite às 19 horas. Nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Minha colheita, minha herança.
vitória.